Olá pessoal! Hoje você vai conhecer um legítimo equipamento de som da marca Polivox. Equipamento fabricado lá nos anos 70, clássico da indústria nacional. Confere aí no vídeo de hoje. Então é isso, mais um vídeo aqui da série Conhecendo os Equipamentos, e como eu disse aí no início, um clássico equipamento da Polivox, né? Não confunda com Polivox moderna. Se você não conhece, não sabe a história da Polivox, provavelmente você nunca assistiu um vídeo desse canal aqui. Então se você tem interesse em conhecer um pouco mais, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque aqui nesse canal a gente conversa sobre essa geração de equipamentos. Equipamentos dos anos 70, dos anos 80, equipamentos clássicos da indústria nacional, ok? Então, esse é o PR-1800, um receiver fabricado por essa grande marca lá nos anos 70. Vou repetir, não confunda com equipamento moderno, né? Um receiver bem legal, AM, FM, com uma boa amplificação, e a gente vai conhecer todos os detalhes desse equipamento aqui hoje. Mas antes de falar um pouquinho aqui sobre ele, vou fazer aqui uma abertura, né? Falando sobre a Polivox e a Gradiente. A gente tem que entender que nos anos 70, essas duas marcas, essas duas empresas, elas começaram com amplificadores, né? Então eles fabricavam os amplificadores famosos artesanais, né? Então aqueles amplificadores mais simples. Por quê? Porque é um circuito simples, né? Você vai lá, pega um esquema, copia um amplificador lá de fora, monta um circuito, fabrica as peças e monta um equipamento desse. E aí a coisa foi crescendo, aí depois eles vieram com os sintonizadores, e aí o mercado, né, do equipamento nacional, né, no mercado nacional, exigia esse tipo de equipamento, eles foram fabricando. Inclusive existia um certo incentivo, né, para que as empresas nacionais produzissem equipamentos aqui mesmo, né? A gente tinha um processo de limitação de importação e tudo mais. Isso é coisa lá dos anos 70. E aí eles... Bom, receiver é o que tem, né? O que era de moda, principalmente lá fora. O que é o receiver? É um amplificador com rádio AM/FM incorporado. E aí eles começaram a produzir. A Gradiente começou a produzir o receiver, a Polivox começou a produzir, e essa concorrência saudável, né, entre Polivox, Gradiente e outras marcas também que faziam, fez com que eles acabassem produzindo equipamentos de excelente qualidade, equipamentos top de linha, que hoje você nunca mais vai ver nada similar a isso que eles fabricavam nessa época aí. E aí lançaram aqui então o PR-1800. Na verdade, a série aqui seria o PR-1500, o primeiro, 1800, e depois a gente tem o 2200. PR-1800 e 2200, eu vou fazer um comparativo entre eles. É a mesma cara aqui, mas eles mudam muita coisa, sim, na parte da amplificação e na parte aqui dos detalhes desse equipamento. E para quem não conhece essa série aqui do canal, Conhecendo os Equipamentos, eu já fiz outros vídeos conhecendo outros equipamentos, inclusive da concorrente, vou deixar tudo aqui na descrição. Inclusive também quero dar um alerta, eu não vou ligar, apesar de ter colocado ele na tomada aqui, ó, né, para ele ficar bonito, aceso, mas eu não vou ligar esse equipamento, você não vai escutar ele funcionando. Se você quiser escutar ele funcionando, vou deixar um vídeo de demonstração que eu fiz desse mesmo equipamento aqui na descrição, e como eu disse, alguns outros vídeos de Conhecendo os Equipamentos. Conheça lá um pouco da nossa indústria nacional dos anos 70, dos anos 80, assistindo esses vídeos aí. Então é isso aí, chega de enrolação, vamos dar uma olhada aqui. Como eu disse, a Polivox fabricava os amplificadores, depois os sintonizadores, e aqui agora ela começou a fabricar os receivers, né? Receiver. Então aqui a gente tem uma tecla Power, liga, desliga, fone de ouvido, entrada para fones de ouvido, sistema de caixas, sistema A, B e A mais B. Nessa época a gente tinha esse sistema de 4 caixas, né? Existia um sistema de quadrifonia que era vendido nessa época aqui, que fez sucesso, mas não é quadrifonia isso aqui, tá? Mas sim, as pessoas utilizavam 4 caixas. Hoje os equipamentos modernos têm só o seu par de caixa e mais nada, né? Aqui não, aqui você poderia adquirir um receiver da Polivox e um par de caixas de outras marcas, inclusive caixa acústica é o que mais se produziu, né? O que mais se tinha fábrica de caixa acústica nessa geração. Então você podia ter um receiver desse com uma caixa de outra marca sem problema nenhum, ou uma de uma marca, ou um par de outra marca, e você poderia ligar aqui nesse sistema. Então sistema A, B e A mais B, respeitando impedância, óbvio.
Aqui a gente vai ter os controles de tonalidade, médios, graves, agudos, graves, balanço, aqui as chaves, aqui nas chaves a gente tem muting, que é para o FM, fica mudo entre uma estação e outra, mono estéreo, né? Duas conexões para tape deck, isso é uma coisa interessante. Hoje em dia os equipamentos têm entrada o quê? Uma entrada só, mais nada, né? Aqui a gente tem duas conexões para tape decks, uma entrada monitor, né? Assista o vídeo de demonstração dele que eu explico como que funciona essas conexões aqui. Loudness, reforços de graves e agudos, volume, né? E aqui a chave seletora com as funções AM, FM, fono. Fono é para toca-discos, que é o que a gente tinha de melhor na época para mídia, né? De sinal, auxiliar. E aqui a gente tem o microfone, tá? E aí o painel dele aqui, o visor, que na minha opinião é o chamativo desse tipo de equipamento. Não tem como negar que isso aqui é uma coisa muito bonito, né? Sem sombra de dúvida, é muito mais bonito que qualquer outra coisa fabricada nova hoje, né? Mas isso só para quem é saudosista mesmo que gosta. Então é isso aí. Aqui você percebe que a gente tem toda a conexão que eu aciono aqui, ele acende uma lâmpada, né? Que me diz aí em qual função eu estou, tá? Tem um ponteiro iluminado aqui para o dial, para você, né, saber onde que está a tua estação. Aqui a gente tem dois ponteiros que mostram a sintonia, a qualidade, o sinal, né, a quantidade de sinal da tua FM. E aqui para você fazer uma centralização da tua FM, fazer um ajuste fino, digamos assim, no teu FM. Então esse é o painel dele, muito bonito, equipamento sem sombra de dúvidas, nada. Você não vai ter mais nada igual a isso hoje em dia. Vamos lá. Então é isso, painel traseiro. Aqui a gente tem 3 tomadas auxiliares, né? A gente tem 2 conexões que você pode deixar com energia direta, né? Você pode conectar aqui, o equipamento fica ligado, e uma que você pode acionar e desacionar conforme o teu receiver está ligado ou não, tá? Fusível de saída aqui, proteção. Então toda a proteção desse tipo de equipamento, você não precisa abrir o equipamento, ele está todo aqui para fora, tá? Chave 110/220, ao contrário dos equipamentos modernos, esse tipo de equipamento sim, você precisa selecionar a voltagem ou a tensão que você vai utilizar na tua região, tá? Aqui são os fusíveis de proteção de caixas, aqui são os conectores de caixa, aqui sim, né? Isso aqui é uma coisa bem chata, hoje em dia a gente tem coisa muito mais interessante de conexão e tudo mais, mas é o original do equipamento e eu gosto de manter aqui as conexões de caixas originais. Fazendo bem feitinho aqui você não se incomoda, tá? Então aqui a gente tem a entrada de tape deck 1, tape deck 2, aqui a gente tem uma entrada DIN, que era um tipo de cabo que era utilizado nessa época aqui, tá? Esse tipo de cabo, tanto o RCA como o DIN ou outros cabos, eles têm todo esse tipo de conexão tem patente, né? Então o DIN era um cabo que você não precisava ter 2 cabos aqui, era um cabo só que você ligava aqui o monitor, né? Então, às vezes ter, no caso aqui, 2 pares LR, você tinha só um cabo e não precisava ficar conectando. Esse vai aqui, não, é só pluga aqui e pluga lá, né? Muito mais fácil. Mas perdeu aí utilização conforme o tempo foi passando. Aqui a gente tem uma chave normal e separado. Por quê? Porque esse equipamento sim, você consegue separar o pré do power dele, né? Era uma função muito interessante para os anos 70, anos 80, onde você poderia colocar um amplificador externo aqui, ou até mesmo você poderia fazer com que esse aparelho simplesmente só amplificasse um sinal, um som, né? Então aqui a gente tem pré separado, então aqui eu posso jogar esse pré aqui em um amplificador, como disse, externo, e fazer com que esse meu equipamento... Então, continuando, pré-power, né, as 2 conexões, a conexão auxiliar, que é aquela conexão que você tem lá na frente para um equipamento auxiliar, fono, exclusivo para toca-discos, então aqui você tem o fono e o aterramento para esse fono, ok? Aqui são as conexões para a sua antena do AM, lembrando que o ferrite do AM está aqui dentro, já vou mostrar. Aqui a gente tem a conexão para o microfone, né? Que a gente já te mostrei lá na frente, a separação pré-power, como eu disse. E aqui, como eu comentei lá no início, quando eu mostrei a frente do equipamento, o sistema de 4 caixas, aqui a gente tem um equipamento que já veio preparado para receber, no caso, se as FMs começassem aqui, ó, detector output, né? Se as FMs começassem a transmitir em 4 canais,
que seria uma tendência que tinha nessa época, a tal da quadrifonia. Então, se por um acaso as FMs começassem a se transmitir em 4 canais, provavelmente a Polivox ia lançar, não sei se lançou, pode ser uma peça bem rara, um equipamento que a gente instalaria aqui para que o teu equipamento conseguisse receber esses 4 canais. Então essa aqui é a função desse conector aqui. Só que tem uma observação a ser feita que existem alguns equipamentos dessa geração que tem esse conector. E depois, provavelmente, a própria Polivox eliminou isso aqui. Por quê? Porque provavelmente não foi para frente tanto o aparelho aqui para fazer a adaptação dos 4 canais, como também não foi para frente. A gente sabe que o quadrifônico morreu aí num certo período do tempo, né? Então, e também as FMs, que era o projeto, né? Esse equipamento foi preparado para um projeto futuro que não aconteceu, que seria as FMs transmitirem em 4 canais. Então, isso aqui acabou sendo eliminado aí de alguns equipamentos. Então, você pega equipamento aí com esse conector e pega outros equipamentos sem esse conector. Então aqui a gente tem a tampa superior dele. Bom, aqui, né, o detalhe é o que? Madeira, né? Na verdade é um aglomerado folheado aqui em cerejeira. Existem várias versões. Não sei se saiu tudo da mesma cor. Eu acredito que não. Mas a gente tem esse aqui mais avermelhado. Existe um mais amarelado. Então existe alguma diferença aqui na cor. Aqui a gente tem a ventilação, né? A dissipação. Porque aqui você vai ver que aqui a gente tem um dissipador lá dentro onde os teus transistores estão aqui. Então isso aqui é feito de madeira. Algumas teorias com relação a isso. Era uma coisa mais clean não, mas era uma coisa mais dos anos 70, né? Você tinha madeira, usava-se muita madeira em tudo que é lugar, né? Então, talvez fosse uma tendência, digamos assim, entre aspas, de moda. Mas também poderia ser uma tendência de, além de custo, né? Você ter uma madeira que você poderia gastar menos do que uma chapa de aço aqui, e também falta, né, do produto, falta da parte de aço para você fazer lá várias caixas e pôr aqui. Então isso aí depende, não sei, realmente eu não sei, isso aí a gente teria que pensar um pouco mais e tentar entender a época, né, se era feito de uma maneira ou de outra. Vou abrir ele aqui então. Então aqui a gente tem o equipamento aberto, transformador, placa de fonte, capacitores e tudo mais. Aqui, como eu disse, a gente tem o dissipador, né, onde a gente tem lá os transistores originais, pares, né, dois por canal. Aqui as placas de amplificação normal, aqui tem todas as conexões penduradas no painel traseiro. Aqui a gente vai ter a placa do sintonia, AM, FM, variável, e como eu disse, a antena de ferrite do AM está aqui dentro, né, aqui a roda do variável. Aqui a gente tem todo o painel frontal, e é onde a gente tem lá uma placa aqui, onde estão ligadas as lâmpadas das funções, e também tem uma placa ali embaixo, tem uma placa onde a gente tem provavelmente o pré-amplificador com os potenciômetros de tonalidade, as chaves de função todas lá embaixo, né? Aqui a gente tem o dial, né? A gente gira aqui o dial, tá? O acordamento do dial e todas as lâmpadas. Lembrando, anos 70 não existia LED, quer dizer, existia LED, mas eram usadas lâmpadas, né? Então aqui a gente tem todo o sistema aqui de iluminação do painel, ok? Então basicamente a parte interna dele é isso aí, né? Aqui, como disse, a placa do FM ela fica flutuante aqui. É isso aí. Uma curiosidade e um spoiler para o próximo vídeo, que eu quero fazer um vídeo desse equipamento comparado com o que veio acima, que é o 2200, esse é o 1800, a gente tem uma grande diferença aqui, tá? Aqui esse equipamento ele é um pouco mais simples, mais fraco, e aqui usa um tipo de transistores, como a gente está vendo ali, ok? E já no 2200 ele usa um tipo de transistor bem melhor, o amplificador é muito mais potente, muito melhor, né, no caso do 2200, e isso eu vou mostrar num vídeo quando eu comparar esses dois equipamentos. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que em breve eu posto um vídeo assim, comparando o 1800 com o 2200. Na verdade, eu até já fiz um vídeo assim, mas eu fiz um do 1800S versus o 2200S, tá? Que é uma outra versão desse equipamento, basicamente a mesma coisa. Eu também preciso fazer um vídeo do 2200S versus o 2200 normal, que são esses dois equipamentos que são meus, que eu tenho aqui na minha coleção, então eu posso pegar os dois e fazer esse vídeo aí, que também vou lançar em breve. Inscreva-se no canal. E é isso, que a gente tem o fundo meu, tem aqui uma leve ferrugem,
provavelmente tinha alguma coisa aqui. Os pés dele, existem duas versões para esse pé pontudinho aqui. Existe um outro pé que também vinha nessa geração de equipamentos. Tem um selo aqui, provavelmente com o número de série, ó, né? Então ele é todo furado, uma chapa aqui, anodizado. Não é anodizado isso aqui, como é que é o nome? Eu acredito que seja um galvanizado, né? Amarelado e com todo furadinho para poder fazer dissipação, tanto aqui no amplificador que está aqui atrás, como também aqui, não é muito necessário, mas aqui na parte do pré-amplificador. Então todos os parafusos aí, essa é a parte, é o fundo dele. Então hoje você conheceu um receiver feito pela grande Polivox lá nos anos 70, o PR1800. Já que provavelmente alguém está me xingando aí, pô, mas eu nem escutei o equipamento, não vi ele funcionando. Eu já disse, deixei um vídeo aqui desse equipamento quando eu faço uma demonstração e ele toca um pouco lá. Não, mas eu queria um vídeo dele tocando 10 alto-falante de 15, 50 corneta, 20 tweeter. Puxa, aí eu acho que talvez você esteja no canal errado, né? E também aqui no YouTube, infelizmente, a gente não pode nem colocar músicas decentes para tocar nesse tipo de equipamento. E também existem outras coisas, como o quê? Como a captação de câmera. Eu já fiz aqui no canal, para quem conhece o meu canal, já fiz vários vídeos de vários equipamentos top, tocando músicas e tudo mais, mas é muito complicado você acertar a captação da câmera. Realmente no YouTube você não vai ter uma sensação do que realmente esse equipamento aqui tem a lhe oferecer, a não ser que você tenha um microfone profissional, um estúdio profissional para poder fazer uma captação decente desse equipamento aqui, ok? Então normalmente aqui a gente mais conversa sobre os equipamentos e faz eles tocarem um pouquinho como eu deixei no vídeo aí, ok? Então é isso aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho se tem interesse nessa geração de equipamentos, porque hoje você conheceu o PR1800 da Polivox, um receiver clássico dos anos 70. E com certeza virão muitos outros. Conheça essa geração de equipamentos. Como eu disse, eu tenho 2200, posso fazer um conheça do 2200, que é um acima, né? Seria o top de linha acima desse equipamento. E também, por que não fazer um comparativo, né? Eu tenho um 2200 e tenho um Model 1250. Model 1250 da Gradiente. Poderíamos fazer um comparativo entre os dois tops, tanto da Gradiente como da Polivox dos anos 70, e aí eu posto aí no canal. Preparar um vídeo assim. Deixe um comentário de tudo que você escutou aqui, se você conhece mais algum ponto, quer falar alguma coisa, quer dizer que eu não mostrei alguma coisa, não ficou legal, que eu falei alguma besteira, deixa aí nos comentários, a gente continua conversando nos comentários. É isso aí, valeu!